Olá, saudações musicais, desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no qual a gente vai conversar sobre assuntos relacionados à harmonia e análise musical. E nesse vídeo, agora eu espero encerrar a nossa conversa sobre as funções harmônicas. Eu achei que nos vídeos anteriores a gente fosse é, é, cessar um pouco essa conversa, mas o assunto é muito amplo, né? Nos vídeos anteriores nós pensamos nas quatro leis tonais, e aí faltou uma lei tonal que eu acho interessante fazer uma provocação aí para vocês. Por que é só uma provocação? Porque é uma lei que vai permitir que a gente é, discuta, converse bastante sobre ela, que é a lei que trata sobre as modulações. A modulação ela está dentro das leis tonais também. Então, se eu pensar lá na minha primeira lei tonal, que fala dos acordes das funções principais, depois a segunda, que permite que eu trabalhe com os acordes secundários substituindo função principal. A terceira lei, que permite que eu pegue um acorde com função dominante, chame esse acorde de dominante individual e ele prepara qualquer acorde do meu campo harmônico, que não seja o acorde aumentado e diminuto. E depois, na quarta lei, que deu aí um boom na nossa cabeça, né? Permitiu que eu trabalhasse com acorde de empréstimo modal, com acorde da escala menor melódica, com acordes alterados. Se eu olhar essas quatro leis e misturar elas, eu vou perceber que vai chegar um momento que o meu centro tonal corre o risco de mudar. Ou seja, eu comecei a minha música em Dó maior, experimentei, peguei o acorde X, Y, Z, fui transitando, fui criando pontes e fui parar em Mi bemol maior. Modulei. Eu preciso ter informações que contem para mim que eu modulei. A cadência clássica é uma informação, né? É a informação que determinará a modulação. A gente já falou um pouquinho sobre isso em algum momento. Mas é interessante nós pensarmos que tudo isso que a gente falou até agora caminha para essa possibilidade de modulação, tá bom? E o que é modular? Colocar duas tonalidades para conversar. Eu estou em Dó maior e aí a minha música tem trocentos compassos. É uma música com 100 compassos. Para enriquecer, ao invés de eu tocar os 100 compassos em Dó maior, em algum trecho eu modulo para Lá menor e vou ficar em Lá menor. Ou eu vou mais longe, modulo para Mi bemol. Eu preciso justificar a modulação, mas eu coloco um trecho X de 10 compassos que caminha somente dentro de uma outra tonalidade. Então, eu estou colocando dentro de uma mesma obra, de uma mesma peça, tonalidades distintas para conversar, se relacionar. Isso é modular, tá bom? A modulação, ela é uma extensão da harmonia diatônica, né? Ela é uma extensão do nosso centro tonal, e essa extensão pode acontecer de uma forma cromática, como a gente já viu lá através dos acordes alterados, né? Mas o que é importante a gente trazer dessa informação? Que é algo complementar. A modulação é uma extensão. Eu não eliminei a minha tonalidade onde a música começou e fui para outro lado e a vida acaba. Precisa conversar, tá bom? As duas tonalidades, ou três ou quatro, não importa quantas tonalidades você vai colocar ali dentro da sua música, contanto que você justifique. é, e aí, a modulação pode acontecer de três formas possíveis. Eu posso criar a modulação primeiro, pensando em modulação diatônica. O que é uma modulação diatônica? É eu estar num campo harmônico, vamos pensar em Dó maior, e eu vou pegar um acorde que presente, ele pertence a Dó maior, mas ele também pertence a outra tonalidade na qual eu quero chegar. Vamos pensar, por exemplo, que eu estou em Dó maior e eu quero chegar em Fá maior. Tá? Dó maior tem um acorde de Dó, Fá maior tem um acorde de Dó com sétima menor, não tem? Então eu vou trabalhar com este acorde de Dó, mudando a função. Para modular, eu pego um acorde que está presente, uma possibilidade, tá? Pego um acorde que está presente nas duas tonalidades, só que eu mudo a função dele. Se em Dó maior o meu acorde tem função de tônica, para a tonalidade que eu vou modular, esse acorde passará a ter a função de dominante. Isso acontece em função de alguma alteração que eu vou fazer no meu acorde de Dó. Tá joia? Mas aqui a modulação é diatônica por ter um mesmo acorde presente nos dois campos, só que ele vestiu uma outra roupa. Ele mudou de função.
certo? A modulação também pode acontecer de forma cromática. A gente trabalha com acorde modulante. O nosso texto aí pontua para nós. Introduz um acorde modulante, um acorde dominante secundário. Introduz como acorde modulante, né? Um acorde de dominante secundário. E aí eu necessito que, através de pensando na modulação cromática, que a nova tonalidade ela seja confirmada por cadência perfeita. Por que isso? Vamos pensar aqui na nossa cadência clássica, tá bom? Por que que precisa ser confirmado? Lembra lá do nosso dominante individual. Então, eu estou em Dó maior, aí eu peguei o acorde de Ré menor e eu preparei Ré menor com o acorde de Lá maior com sétima. Foi um dominante individual. Então, Dó, Lá com sétima, chegou em Ré menor e a vida segue. Se eu não desenvolver uma sequência cadencial, uma progressão harmônica, depois desse Ré menor, que trabalhe com Ré menor, a sua subdominante, que é Sol menor, a sua dominante, que é Lá, e volte mais uma vez para o Ré menor, ou seja, eu continuo a música aí dentro desse campo, se eu não determinar a nova tonalidade via cadência clássica, a utilização do meu acorde modulante, que foi o acorde de dominante secundário, propôs somente uma modulação passageira. Tá joia? Tá vendo por que agora da importância desse conceito que eu trouxe lá atrás de modulação passageira e agora modulação definitiva? A modulação pelo procedimento cromático, ela se utiliza de um acorde dominante individual. Mas para eu determinar que aconteceu mesmo uma modulação, eu vou continuar o discurso harmônico e vou trabalhar com a cadência clássica. Repara que a diferença desta modulação cromática para outra que eu acabei de falar, que é a diatônica, é que na cromática eu estou usando um acorde de dominante individual, ou seja, um acorde que não é incomum entre as duas tonalidades. Tá joia? No exemplo anterior, na explicação anterior, eu trouxe para vocês, eu pensei em Fá maior tem o acorde de Dó, Dó maior também tem o acorde de Dó. Eu pensei num acorde que está presente nas duas tonalidades, tá? E esse acorde é que cria uma ponte para ir para outro campo. Pensando, uma informação importante, pensando aqui na modulação diatônica, é interessante que você dê preferência para trabalhar sobre o acorde de subdominante, tá bom? E aí esse acorde de subdominante é o acorde que você vai alterar para fazer modulações. Então pensa, por exemplo, na tonalidade de Dó maior. Qual que é a subdominante de Dó maior? O acorde de Fá, certo? Esse acorde de Fá é um acorde que eu vou mexer nele para eu criar uma ponte para uma outra tonalidade. Eu vou mudar a roupinha dele. Ali ele é subdominante. Para ele ir para uma outra tonalidade, eu vou transformar ele na dominante da tonalidade que eu quero. Mudei a função dele. Se eu transformo Fá em dominante, eu caminho para onde? Para Si bemol. Tá joia? Então percebe aí que eu fiz uma modulação utilizando um acorde que é incomum aos dois campos. Por isso diatônico. Dou preferência pela modulação sendo feita pela subdominante, mas vocês viram aí no exemplo que eu trouxe agora há pouco, ou melhor, o exemplo inicial foi partindo do quinto grau, né? Foi partindo, ou nem foi do quinto grau, foi partindo da tônica, da tonalidade que eu estava inserido, eu estava em Dó, eu alterei a tônica Dó, transformei ela em dominante de Fá maior e fui para lá. Mas o que importa é esse acorde ser comum entre as duas tonalidades. O cromático eu falei para vocês que eu vou utilizar um acorde individual e a modulação enarmônica ela vai ser a modulação que vai utilizar os acordes que se beneficiam pela questão da enarmonia, que são os acordes aumentados e diminutos que a gente viu no vídeo anterior com várias especulações, né? Uma vez que eles permitem trabalhar a ideia da enarmonia, eu posso pegar um acorde diminuto que dentro de um contexto ele tenha um nome e enarmonicamente em outro contexto ele terá outro nome. Lembra que eu enarmonizei um monte de notas? Eu peguei, por exemplo, Ré dobrado bemol e transformei em Dó.
Então, em função do meu interesse, para onde eu quero caminhar, eu posso enarmonizar um acorde diminuto e mandar o meu discurso musical para tonalidades muito mais distantes do que a tonalidade principal. Tá joia? E aí, se a gente for pensar num passo a passo para fazer uma modulação, esse passo a passo tem três partes. Eu estou num tom original, eu preciso trabalhar com um acorde modulante, esse acorde é um acorde pivô, né? E seguir para a tonalidade na qual eu quero finalizar o trecho ou para onde eu quero caminhar. Esse é meu passo a passo: ter uma tonalidade principal, um acorde modulante e a tonalidade onde eu quero chegar. É muito importante que essa tonalidade na qual eu quero chegar seja confirmado lá pela minha cadência clássica. Aqui eu coloquei a cadência autêntica perfeita, né? Tônica, dominante, tônica, mas trabalhe sempre que possível com a clássica. Tônica subdominante, dominante, tônica, porque daí enfaticamente você determina que mudou de tonalidade. Certo? Então, meus caros, fica aqui um pouco da nossa provocação em torno da quinta lei tonal, que é a nossa lei que trata sobre modulação. Eu falei um pouquinho mais compactado sobre ela, porque se você experimentar tudo que a gente falou, por exemplo, lá na quarta lei, a probabilidade de se modular é muito grande, o que é um risco, né? Você tem que tomar cuidado de experimentar tanto esses acordes quando você não quer criar uma modulação efetiva. Quando você quer, aí vai da sua criatividade. Importante, tudo isso que a gente trouxe até agora é para, pensando em leis, pensando em orientações didáticas e práticas e tudo mais, tudo isso vem para você se apropriar da utilização dos acordes de uma maneira consciente e justificar de uma maneira segura o porquê que um acorde X foi colocado na sua música, sendo que a sua música está numa tonalidade Y e aquele acorde X não pertence. Quando você faz isso de forma muito consciente, você vai abrindo aí o seu discurso harmônico, mas de uma forma agradável, como a gente viu, por exemplo, lá na Sonata ao Luar do Beethoven, quando ele usa um acorde sexta napolitana. Ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Agora, quando eu não tenho ideia disso, e eu vou enchendo de outros acordes, a coisa pode descambar para uma possível falta de interpretação da sua obra, ou de compreensão da sua obra. Um exemplo muito concreto foi aquele exercício que eu mostrei para vocês sobre a utilização dos acordes de dominante individual. Vocês devem se lembrar que eu coloquei um monte de acorde de dominante individual falando, olha, todos os acordes perfeitos maiores e menores podem ser individualizados. E aí eu peguei um trecho que eu pus um monte de dominante individual. Só que esgota, né? A ideia fica cansativa. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para você experimentar essas questões de função harmônica, dos acordes, das cadências, de uma maneira consciente. Tá joia? Fica aí a provocação para você fazer a experimentação de tudo isso nas suas obras e espero vê-los logo mais em outros vídeos, em vídeos futuros. Tchau, tchau!